Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Bom, nós estamos em tempo de eleição, temporada de caça ao voto e é um momento mais do que oportuno para algumas reflexões. Uma das melhores dessa temporada nos é trazida pela nossa presença de hoje, pelo ativista comunitário Arnaldo Castor, a propósito do lançamento do seu livro Burro Eu? Burro é Você. E é sobre esse assunto, essa provocação ao eleitor, que vai girar essa presença de hoje com o Arnaldo Castor. Então, Arnaldo, burro eu, burro você. Você está... A gente percebe, eu li o livro, esse livro seu é um... Não vou usar uma palavra mais escatológica, não, mas não um vômito, é um tirar um nó da garganta, né? Desses anos todos de atividade política, vivência comunitária que você tem e de ver, de uma certa maneira, toda uma situação política que você acha que é descolada da realidade. É um atrevimento, de fato, porém, assim, baseado na indignação. Eu sou um cara, assim, que, sabe, Palhares, quando eu vejo alguma coisa errada, eu fico indignado e eu não consigo achar aquilo normal no decorrer do tempo. Então eu procuro reagir. Uma coisa que vem me perturbando muito são o volume de mentiras que aumenta a cada dia, principalmente nessa época de política, nas redes sociais. As redes sociais já são um ambiente de pouca verdade. As pessoas constroem personas para vender ou ser comprado de alguma maneira, monetizado ou não. Cheio de avatar, né? Cheio de avatar. E é natural, não tem nada de errado nisso. Humano até. Verdade. Não tem nada de errado nisso. Agora, fica muito perturbador quando, em campanha política, as pessoas trocam de lugar as coisas. Mentem assim, sem o menor controle. Eu fico imaginando como é que esses caras combinam certas promessas de campanha nos bastidores. Pô, vai fazer isso, mas não tem condição de fazer isso. A pessoa fala, eleitor esquece, eleitor não cobra ninguém não, rapaz. Fala que vai votar em você, tem uns que acreditam, a maioria acredita, e a gente se elege. Então, isso vem me indignando. Aí, eu, muito assim, perturbado, não quis ficar na mediocridade de não agir. Desculpa, não estou chamando ninguém de medíocre, muito pelo contrário, cada pessoa tem seu momento de reação e eu reagi escrevendo esse livro. Eu quis dizer, é um livro provocativo, espero que as pessoas possam refletir e talvez absorver alguma coisa, são 19 capítulos, e a gente abordou alguns assuntos para mostrar que esses políticos que prometem mentiras, ou prometem inverdades, e cometem verdadeiras assim, bravatas de promessas, como o trem de superfície em Vitória, toda hora, quando aparece campanha, esse trem surge. Tem aquela história de mentira várias vezes, devido à verdade, mas essa aí não vira de jeito. O cara do Hitler descobriu isso, todo político segue. Repete a mentira que ela... vira verdade. Então, eu acho assim, tem uma maneira de a gente mudar esse ambiente ruim de viver, sabe? Eu acho que é através do voto. E aí, portanto, eu penso assim, quando você elege alguém com uma política de baixa qualidade, ele faz coisas e cria conceito em gerações que vão suceder outras gerações e que vão pensando que essas mentiras são verdades. Então as coisas ficam fora de lugar, sabe, Palhares? Sim, sem dúvida. Castor, eu acompanho sua carreira, você tem uma experiência política, você já atuou politicamente, né? Você sempre teve um engajamento político, eu sempre teve ao lado de propostas progressistas. O que eu vejo é o seguinte, é interessante, isso a respeito das propostas, né? Tem quantas estrelas tem no céu? 755 xixilhões. Se duvida, vai contar. Então, o candidato faz isso. Ele promete, conta mentira, não vai ser cobrado mesmo, joga com a pouca... E ele joga também, inclusive, com o temor do eleitor. O eleitor tem que votar logo, tem que escolher, senão é multado. A multa é até irrisória, né? Interessante, as pessoas têm medo. Você viu? As pessoas têm medo de uma multa que é irrisória, né? E elas entendem o voto como uma obrigação e não como um direito. A pena é essa, né? A pena é essa, que eles entendem o voto como uma obrigação e não como um direito. Então, o que eu vejo nessa manifestação sua, que é extremamente saudável, se for contagiante, porque diz que nada é tão forte quanto uma ideia que encontra seu tempo.
Talvez você esteja ecoando em um inconsciente coletivo que já está passando na hora de aflorar. Ó, Política serve para quê mesmo? Responder isso. O voto não é política. O voto é o meio que elege os políticos. Quando você fala não gosta de política, é por causa dos políticos. Uhum. Porque ela é mentirosa, ela é falsa, ela privilegia pessoas e o câncer da política, que é a corrupção. Você vê uma pessoa que ganha salário de político, aí, por exemplo, vereador hoje é próximo de R$9.000, vai passar a ser R$17.000. E você vê, por exemplo, a questão da sede da prefeitura, da Câmara, saiu de um patrimônio que era de graça, resolveu pagar R$140.000 de aluguel e sem espaço de estacionamento para o eleitor. Quando eu cito isso, as pessoas falam, pô, tá falando mal de fulano? Não tô, não. Eu sou cidadão, pô. Eu posso perguntar. Eu só quero entender por que houve isso. Não, mas eu insisto nisso, Arnaldo. A sua proposta aí, ela merece endosso, porque, você, na verdade, você não está falando de pessoas, você está falando de práticas, isso. de comportamentos. Né? Às vezes até amigos nossos, pessoas da nossa estima, que perseguem incidem nesse comportamento, a gente não tem por que concordar com o comportamento, embora mantenha amizade, se for possível. Perfeito. Né? Mas eu acho o seguinte, tem um dado que você coloca aí que é muito perturbador, Arnaldo, que é o seguinte, só existe o mal político porque o eleitor tem descaso com o seu voto. Essa pergunta, ela é meia verdade, sabe? Eu acho assim, claro, evidentemente que o eleitor tem culpa, ele é responsável pelo voto dele. Mas como eu estava falando no momento atrás, o voto ruim ele vem sendo construído. Eu acho que tem candidato bem intencionado que nem percebe que está mentindo. Não, desculpa, eu prefiro achar isso do que achar mesmo que o cara é ignorante com o eleitor, de achar que ele é burro ou que todo mundo não pensa, esses argumentos, entendeu? Eu acho que o bom voto que a gente criou, o movimento Voto Bom, ele é um gigante adormecido. Veja bem, quando você vota, você não está fazendo bem só a sua geração familiar, os seus entes queridos, não, quando o voto é bom. Você está fazendo bem a uma geração nova que vem depois de você. E, principalmente, ao bem coletivo da cidade. Porque, por exemplo, quando você vota bem e há um planejamento estratégico, bem elaborado pelo executivo, toda a cidade sofre consequência desse voto bom. E não somente o voto ruim. Agora, o voto ruim, geralmente, quem se beneficia é só o eleitor ruim, que vota na pessoa que não tem qualidade. Tudo isso que você está falando aí são as premissas do movimento Voto Bom. Perfeito. Né? É isso aí. É isso mesmo. Você está desencadeando você está pretendendo virar uma chave e a partir do desencadeamento desse movimento Voto Bom. Veja bem, hoje, se você conversar com política, existe esse binarismo aí de lado 1, lado 2. Digamos esse reducionismo cretino. Né? A gente se propõe a conversar sobre política sem citar nem lado, nem nome e nem cor. É simplesmente conversar sobre o voto. O nosso protagonista do voto bom é eleger o voto como um agente de mudança no país. No bairro, na cidade, na sua rua. Tem coisas que têm que ser consideradas aí, isso aqui que é. Uhum. Às vezes o cara vota no candidato que é bom mesmo pela história, pelo histórico dele de compromisso comunitário, de atividades sociais, que você vê que o cara é relevante, mas ele está integrado a um partido. Então, ele não tem autonomia para afirmar posições que sigam, às vezes, a consciência dele, porque ele tem que estar alinhado com o partido. Quando o partido fecha, por exemplo, com um prefeito, como é que ele faz? Olha, Palhares, a estrutura partidária brasileira, desculpa, a vergonha. Né? Cartorial. Hoje, o dono de um partido é um empresário sem trabalhar, sem produzir e nada, somente com o fundo partidário, que é nosso, não é dele. Você sabe que a distribuição dos recursos partidários é por uma pessoa e eu não conheço nem os critérios que são, assim, entendeu? Ele, a bem-querer dele, ele distribui os recursos. Depois, ele tem que prestar conta porque existe uma regra. Agora sofreu anistia de um partido só, foi anistiado em R$800 milhões. Gente, a gente nem votou nisso, a gente nem optou. O fundo partidário, você sabe que são R$5 bilhões. Então, o processo eleitoral se tornou um processo de enriquecimento de algumas pessoas.
que são candidatos sem intenção nenhuma de se eleger. É incrível. Isso está acontecendo. Agora, achar que a gente não sabe disso, burro eu, burro é você. Porque todo mundo sofre consequências, inclusive os políticos. A família dele, a geração que vem, entendeu? Então, isso aí é um conflito que a gente construiu, que eu acho que vai ter mecanismo. Eu não sei como, eu não dou a solução de tudo. Eu entendi. Você instalou o quê? Agora o como a gente vai construir, de repente. Mas aí eu movimento tem uma questão também que eu já vi. Tem um discurso que a gente já viu usar com muita propriedade, né, de Platão, o castigo do bom cidadão, quando se omite da política, é ser governado pelo mau cidadão. Perfeito. Agora, tem uma coisa também, Castor, que é uma cultura a ser quebrada, que é o seguinte: por exemplo, você se candidata movido pelas melhores intenções, as mais elevadas e altruísticas intenções de compromisso comunitário. Aí, quando você entra, você entra lá, o jogo é 0-1. Ou você fica, ou você sarta fora. Entendeu? Então, isso reduz muito a possibilidade da representação saudável, decente, né, da comunidade. Essa pergunta, assim, esse comentário seu é bem legal. Eu já refleti muito sobre isso. Você sabe que eu quase li quase 100 livros para escrever 90 capítulos e produzir 19. Mesmo assim, eu não gosto nem de ler muito meu livro, porque toda hora eu acho que podia fazer melhor, evidentemente. Sim, é natural. Mas sobre cidade especificamente, eu acho que eu penso o seguinte: existe o político que ele é corrupto. Ele não faz corrupção, não. Ele não faz hoje, amanhã ele não vai fazer. Não. Ele é corrupto. É o sistema de valores dele. Ele entrou legal e tal, chegou lá, todo mundo convenceu. Mentira. Ele é corrupto, chegou lá, caçou uma oportunidade, teve uma oportunidade e se corrompeu. Agora, existem outros que não são corruptos. Eu acredito nisso. Porque, na verdade, eu não faço apologia contra o ser humano, contra político, muito pelo contrário. Eu acho que, se eu fizesse isso... A política é solução, né, solução. Cara? Política é solução. Solução, mas a gente tem que trocar essa geração. Eu tenho uma expectativa muito positiva que a gente pode acordar esse gigante adormecido, o voto, e produzir o voto bom. Mas não é na minha geração, é a gente conseguir que a nossa geração fale para a geração anterior, esses mais jovens, e que crie esse movimento. Uma outra coisa também, porque você tem uma formação profissional na área de tecnologia, né? Sim. E com toda a TI que tem agora, o que você acha da ideia de discutirmos a democracia participativa? Rapaz, isso é sem sombra de dúvida de uma inteligência assim, extraordinária. Esse aparelho, que nem se aproxima mais de um celular, isso é um computador de alta geração, e com a capacidade de armazenamento cada vez maior e velocidade ainda mais, ele se tornou uma fonte de informação extraordinária. A gente já passou por pandemia e recebeu informações, as pessoas recebem salário, surgiu o Pix, que hoje se movimenta bilhões de reais, agora tem jogos, tudo pelo celular. E tem coisa mais privada do que dinheiro atravessando o celular para banco. Imagine um banco que preocupadíssimo com o lucro. Imagine se ele se sente seguro com relação ao Pix. Agora, voto é sim ou não, e é uma informação só. Eu não entendo a complexidade que há em a gente votar pelo aparelho celular. Claro, usando blockchain, essa plataforma de transmissão de dados de alta segurança e tal. Evidentemente, essa ideia é um empurrão para que os especialistas e as instituições responsáveis possam desenvolver isso. A exemplo da loteria. Você lembra da loteria? Uhum. Eu estudava na PUC. Então, os caras botaram 30 analistas de sistema lá. Quem descobrisse uma maneira de forjar a loteria ganhava 50 mil reais. Quem solucionava ganhava 50 mil reais. Os caras ficaram 90 dias até ninguém conseguir nada. E não ganhar dinheiro nenhum. E o grupo acabou. Façamos isso. Não é questão de ponto de vista de gostar da urna impressa ou gostar... A urna acabou, gente. Não precisa mais dela. Tem aqui um celular, pô. Quero agradecer, me congratular primeiro com a sua causa, né? É uma causa que o que eu repito, nada como uma ideia que encontrou seu tempo. Essa coisa está latejando. Talvez a partir daí você dispare. Eu queria falar sobre a questão das campanhas de vereadores lá na nossa cidade, que talvez sirva, inclusive, para outras cidades. Então vamos deixar para o próximo bloco. Tá bom. Tá?
A presença hoje é do ativista comunitário Arnaldo Castor. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do ativista comunitário Arnaldo Castor a propósito do lançamento do seu livro Burro Eu? Burro é você, provocando o eleitor no ensejo das eleições que se aproximam e de todas as outras que vieram depois. O Castor, você falou que você queria falar, se manifestar a respeito da questão do vereador, mas eu tenho que antes fazer uma colocação preliminar, que é o seguinte: a gente está vendo o horário eleitoral ainda, que não sei se tem um peso ainda, né? Não sei se tem muita relevância, embora tenha uma inércia da audiência da TV aberta, as pessoas ainda estejam assistindo TV aberta, mas aí se sucede a fila das personagens as mais variadas e diferentes, algumas exóticas, outras menos exóticas, todas prometendo, e o que passa de tudo parece uma absoluta ignorância do que é a função e as limitações do mandato de vereador. E está prometendo, o cara segue prometendo, não está falando de dotação orçamentária, não está falando se ele vai defender pelo menos uma participação daquele assunto no orçamento que seja compatível com a expectativa do eleitor. Como é que você vê isso? Eu penso assim, que a gente... todos temos que fazer um esforço muito grande para as coisas voltarem para os devidos lugares. O executivo é executivo. Nós precisamos do vereador nas suas funções nobres. Eu não estou falando que um vereador não pode fazer uma indicação. Deve. Você também, como cidadão, pode ir lá no prefeito e fazer na peça orçamentária, que vai ser voltado para a cidade, não para o bairro. Claro, que caiba no orçamento e tal. Pode colocar uma obra. Isso é nobre. Qual é o problema? Mas isso não pode ser proposta de campanha. Ah, vota em mim que eu vou fazer o asfalto ali. Vota em mim que eu vou fazer uma escola. Cara, o vereador, ele é fiscalizador e legislador em prol da população, para facilitar a vida do executivo quando executa obras para gerar qualidade de vida da população. Porque se o vereador ficar fazendo obra, ele não vai fiscalizar. Olha só, tem um sintoma que a gente tem que prestar atenção. Quando um vereador, todo pedido dele é atendido para o executivo, é porque ele nunca vai contestar o executivo. Ou seja, ele nunca vai fiscalizar. Nunca vai fiscalizar. E nós precisamos que o vereador fiscalize, gente. É saudável, né? É claro, o executivo né? Precisa disso. Tem um dado que é muito curioso, eu li nas minhas leituras aí, que Dom Pedro I, não sei se você sabe dessa história, não sei se não é minha, mas é uma leitura. Não sei nem quem é o autor dessa história. Dom Pedro I tinha um jornal na época que falava mal dele, que ele dormia nas reuniões. Aí, como naquela época, você sabe que o julgamento era guilhotina, né? Se matava com facilidade. Até porque ele era tudo, né? Então, aí a assessoria dele, não, vamos acabar com o jornal. Ele, de jeito nenhum, porque eu só tenho puxa-saco em volta de mim. A única maneira que eu tenho de saber como o povo me vê é esse jornal. Então, veja bem, naquela época, o imperador precisava de oposição. Então, nós precisamos que o vereador fiscalize o executivo, gente. Mas fiscalizar não é querer mal e ser contra. Oposição pela oposição, né? É necessário, pô. É uma posição, como é que se fala, seletiva, né? Uma posição que você faz, vai discutir cada assunto, cada ideia tem discussão, mas também não tem o alinhamento automático. Observe... Nós temos alinhamento automático, temos. Não, contra ou a favor? Eu gostaria que tivesse uma lei que quem fosse candidato não pudesse ocupar cargo executivo, no executivo, entendeu? Porque há uma coisa que acontece que não é só na minha cidade, não, no Brasil todo. E aí, portanto, o cara perde a eleição, ocupa um cargo. A população não quis o cara como vereador, ele vira secretário do executivo. Então, quer dizer, a população, o voto pouco importou, entendeu? O que interessa é o sistema do jogo. O cara fez dívida, tem que pagar a promessa e tal, não sei o que, de apoio. Eu acho que isso também é uma coisa assim, que a gente não tem nada que possamos fazer.
mas a gente percebe, a gente sabe o que está acontecendo. E esse cara tem que ser analisado pelo eleitor, o cara que faz isso, para não receber o voto novamente, na minha opinião. Castor, você acha que o papel dos marqueteiros é construtivo ou é nocivo? Veja bem, o que o marqueteiro, no primeiro momento, visto como profissional, ele ajuda o candidato a se posicionar, a se expressar melhor, a se colocar, a, eventualmente até promover ideias que ele acha que são relevantes. E, ao mesmo tempo, ele faz uma maquiagem também, né? Porque ele vai embalar e vender um produto que... Eu conheci um marqueteiro que era um cara sério, nobre, e ele queria passar essa nobreza e essa seriedade para o candidato. O candidato não comprava. Não comprava como prática, comprava como imagem. Como é que você vê esse papel do marqueteiro? Eu acho que o marqueteiro do modelo antigo, estou falando daqui há 5 anos atrás, né, antigo. A rede social... Pré-internet, né? O marqueteiro ele não pode ser contratado só na época de eleição mais, entendeu? Eu acho que o marqueteiro ele tem que estar um órgão de staff perto do prefeito para traçar agora o marqueteiro que seja inteligente e que não fale em verdades ou não concorde com ilusões do executivo, que tenha capacidade profissional de dizer a verdade, que o caminho correto é isso e tal, não sei o que. Evidentemente, a decisão é do executivo, do dono do poder. O que você acha que o eleitor deve fazer para uma virada de chave efetiva e de maneira que ele deixe esse papel cronicamente passivo e de memória curta, né? Porque até nós aqui, se fizer uma enquete aqui na sala para lembrar quem a gente votou, fica bem complicado. É histórico isso, quase cultural isso. O que você acha que tem que ser feito, então, com uma virada de chave desse processo? Mudar de posição? Acabou a época de a gente cumprir a missão do voto obrigatório somente. A nossa responsabilidade agora com a rede social, o voto é seu e vai ser seu até o fim do mandato do candidato que você votou. Então, eu tenho expectativa, assim, gostaria muito que essa nova geração e as pessoas pensassem nisso. Anota no bloco de notas os candidatos que você votou. Administre o voto. Quando ele fizer alguma coisa errada, anota lá as coisas erradas que ele fez. Até porque, veja bem, Palhares, as patentes de vereador, senador, deputado, elas acabaram. A diferença hoje é somente a quantidade de votos. Um vereador tem que ter 2 a 3 mil votos e um senador tem que ter 1 milhão. E aí, portanto, todos eles são representantes da sociedade. Então, qualquer político tem que opinar sobre tudo, principalmente sobre questões orçamentárias do país, sobre aborto, sobre anistia partidária desses milhões de... Porque, na verdade, a população ela tem que ser uma questão cultural o voto. Não somente obrigação. Tem gente, e eu me incluo nisso, já foi votar de sunga. Deixa eu pegar uma colinha aqui, vota e vai embora para a praia. Ali, ele está entregando a vida dele a uma pessoa que pode ser mal intencionada e fazer catástrofes na cidade. Castor, você acredita, então, na possibilidade de uma tomada de consciência que consiga, de fato, produzir uma inversão, como é que eles chamam? Game change, né? Uma mudança no jogo, no sentido do eleitor se apropriar do voto dele como esse instrumento efetivo. O voto é o elo mais fraco dessa corrente, porque nós temos pesquisas que indicam que mais de 75% dos votos são decididos nas 2 últimas semanas que antecedem o pleito. Ou seja, o cara não... Sabe, o cara deixa... De novo aquilo que você colocou do senso de obrigação. Tem que escolher, então vou escolher. Eventualmente, tem alguém para indicar? É verdade, nós somos a nossa cultura. Você sabe que nós ficamos assim. Nós não nascemos assim. Da minha juventude, eu fui diretor do DCE, da UVV, e a nossa briga era por média 7, mensalidade baixa, e de uma conscientização extraordinária na época. As coisas foram acontecendo, a gente foi se cansando e fomos deixando o voto como a menor parte do processo eleitoral, onde é a parte mais importante. Eu tenho uma expectativa, eu acredito nisso, até porque eu acho que o caminho não é violência, gritaria, binarismo, é cultura e a gente poder mudar a cidade através do poder, que é o voto. Eu acho que o candidato também vai mudar quando eles perceberem. Porque hoje, Palhares, você pode mandar uma mensagem para o seu candidato eleito a qualquer momento. Você está prometendo isso, mas você tem orçamento para isso? Você sabe que hoje eu estou vindo de uma palestra numa escola de Jardim da Penha extraordinária.
de um padrão de qualidade magnífico, fiquei de uma alegria total. Sabe qual foram as duas perguntas principais que alunos de 15 anos, cara, não pode votar ainda? Sabe qual foi as duas? A paralisação do Cais das Artes. Olha só, um garoto de 15 anos falando de coisas que eu reclamo todo dia. E aqueles galpões, aquela área morta em Jardim da Penha enorme ali, por que não pode ser usada a benefício da sociedade, seja escola, universidade... Os armazéns do IBC. Exatamente. Nossa Senhora, tem exatamente. anos isso. Esse que fez essa pergunta tem 16 anos. Eu fiquei, olha só, Palhares, que lucidez. Para botar o voto como um processo mais importante da eleição, é só uma questão de conversar, de estimular eles pensarem, estimular eles conversarem com os pais, para dar importância de fato que a mudança venha através do voto. E através das palavras, argumentando. Encerrando já, Castor, olha bem, a gente que opera nessa área da comunicação já há algum tempo, né, e na área da comunicação e por extensão da política, né, você é um personagem da cena comunitária já de alguns anos, participou, foi um dos fundadores do movimento Vila Nova, muito orgulho, Vila Velha. A gente percebe o seguinte, nos falta, na verdade, o senso do estadista. Eu, quando falo estadista, eu falo daquele cara que é estadista de bairro, estadista de distrito, sabe, estadista da cidade, estadista do Estado. Estadista é aquele cara que tem a coragem de, às vezes, desconfortar a sociedade em favor de uma ideia que a sociedade acha desconfortável no primeiro momento, mas lá na frente vai se perceber o quanto que ela avançou. Nos falta esse espírito, né, de estadista, né? Infelizmente, a gente tem falta de grandes líderes, estadistas mesmo. Na verdade, a gente vê pessoas se destacando com volume de seguidores na rede social, com estar no lugar certo na hora certa, e, portanto, às vezes também mudando paradigmas, através da rede social, essas coisas estão mudando. Eu acho que para melhor. Eu acredito que nós estamos numa fase ruim, mas a gente conversa muito mais sobre política do que um tempo atrás. Quero agradecer muito a sua presença, mano. É um prazer estar aqui com você, compartilhando esse momento de trabalhar por uma ideia tão boa. Obrigado, fico feliz. Obrigado, Palhares. A presença hoje do Arnaldo Castor, ativista comunitário, a propósito do lançamento do seu livro Burro Eu, Burro é Você. É isso. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa pertinho de você.